O ano era 1789, e as montanhas de Minas Gerais, outrora reluzentes com a promessa de riqueza infinita, pareciam agora pesar sobre as almas de seus habitantes como lápides de granito. O ciclo do ouro, aquele delírio febril que arrastara multidões para o coração do continente e enchera os cofres da coroa portuguesa, agonizava. As minas estavam exauridas, os ribeiros já não traziam pepitas, mas apenas o lodo da decepção e o cascalho da miséria. No entanto, a fome de Lisboa era insaciável. Do outro lado do Atlântico, a rainha Dona Maria I e seus ministros recusavam-se a acreditar que a fonte havia secado. Para eles, a escassez não era fruto da natureza, mas do contrabando, da preguiça e da má-fé dos colonos. Pairava no ar, densa como a neblina que cobria a Serra da Mantiqueira ao amanhecer, a ameaça da derrama. A cobrança forçada de todos os impostos atrasados, uma medida draconiana que permitiria aos soldados do rei invadir casas, confiscar bens e arrancar até a última moeda de quem nada mais tinha. Nesse cenário de desespero e opressão, fermentava o descontentamento. Vila Rica, a joia da capitania, fervilhava não mais com a alegria dos novos ricos, mas com os sussurros da sedição. Homens letrados, poetas que haviam estudado em Coimbra e conhecido as luzes do pensamento europeu, reuniam-se à luz de velas trêmulas para discutir o indizível. Falavam da independência das colônias inglesas na América do Norte, ocorridas pouco mais de uma década antes. Falavam da liberdade francesa que começava a despontar no horizonte. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, homens de posses e intelecto, desenhavam em suas mentes uma nova república. Mas entre eles, movendo-se com uma energia inquieta e uma paixão que beirava a imprudência, estava uma figura destoante. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, não era um grande proprietário de terras nem um magistrado de toga. Era um alferes, um militar de baixa patente, um dentista prático que arrancava dores com a mesma habilidade com que sonhava arrancar o jugo português. Tiradentes era o homem das estradas. Enquanto os poetas conspiravam em salões, ele percorria o caminho novo, sentindo na pele a poeira da colônia e vendo nos olhos do povo a exaustão. Ele era o megafone da revolta. Em estalagens, em praças, em conversas furtivas, ele pregava a liberdade com um fervor quase religioso. Ele não tinha a cautela dos intelectuais, ele tinha a urgência dos desesperados. Acreditava que o Brasil possuía tudo o que era necessário para ser uma grande nação: ouro, diamantes, terras férteis e homens capazes. Por que então sangrar para sustentar uma corte distante e parasitária? A sua voz rouca ecoava a indignação que muitos sentiam, mas poucos ousavam expressar. Ele prometia que, quando a derrama fosse decretada, o povo se levantaria, e a cabeça do Visconde de Barbacena, o governador da capitania, rolaria. Mas a tragédia da Inconfidência Mineira não foi escrita apenas com tinta de ideais, mas com o fel da traição. Joaquim Silvério dos Reis, um coronel atolado em dívidas com a coroa, viu na conspiração não uma oportunidade de liberdade, mas uma moeda de troca para salvar a própria pele. Com a alma vendida, ele procurou o Visconde de Barbacena. Em segredo, delatou cada nome, cada plano, cada sonho. O governador, astuto e cruel, percebeu que tinha em mãos a chance de esmagar a elite local e, ao mesmo tempo, demonstrar a força implacável do império. Barbacena suspendeu a derrama, retirando o estopim que os inconfidentes esperavam para detonar a revolta. Sem o povo enfurecido nas ruas, os conspiradores ficaram isolados, expostos e vulneráveis. A caçada começou. Tiradentes, que estava no Rio de Janeiro tentando angariar apoio e armas, percebeu que os ventos haviam mudado. Escondeu-se na casa de um amigo na Rua dos Latoeiros, mas os olhos da traição estavam por toda parte. Numa tarde cinzenta de maio de 1789, soldados cercaram o local. Joaquim José da Silva Xavier foi preso, não como um herói de guerra, mas como um criminoso comum. A partir daquele momento, o mundo exterior desapareceu para ele, substituído pela umidade fria e pestilenta das masmorras da Ilha das Cobras. O processo que se seguiu, conhecido como a Devassa, durou 3 longos anos. 3 anos de silêncio, de sombras e de medo.
Enquanto os poetas ricos e os magistrados influentes usavam sua retórica e suas conexões para minimizar suas culpas, jogando a responsabilidade uns sobre os outros, Tiradentes assumiu uma postura diferente. No início negou. Tentou proteger-se, como é instinto de qualquer homem. Mas à medida que os meses passavam e as acariações revelavam a covardia de seus companheiros, algo mudou dentro do alferes. Ele viu os homens que admirava, os intelectuais que haviam escrito as leis da futura república, desmoronarem e negarem seus ideais. Diante dos inquisidores, Tiradentes decidiu que, se a revolução não aconteceria nos campos de batalha, ela aconteceria ali, diante dos juízes. Ele confessou, mas não foi uma confissão de derrota, foi uma confissão de orgulho. Assumiu a responsabilidade de ser o líder, o instigador, a alma do movimento. Fui eu quem tudo planejou, disse ele, sabendo que aquelas palavras eram a sua sentença de morte. Talvez, em sua mente febril pelo isolamento, ele tenha percebido que a causa precisava de um mártir. Os ricos seriam exilados, degradados para a África, mas alguém precisava pagar o preço de sangue que a coroa exigia para lavar a afronta. E quem melhor do que ele, o homem sem família influente, o militar sem patente alta, o sonhador sem terras? A sentença final foi lida em 18 de abril de 1792. 11 réus foram condenados à morte. O terror varreu o Rio de Janeiro e Vila Rica. No entanto, no dia seguinte, uma carta de clemência da rainha Dona Maria I comutou a pena de 10 dos condenados para o degredo perpétuo. Apenas um nome permaneceu na lista da forca: Joaquim José da Silva Xavier. A escolha não foi aleatória. A coroa precisava de um exemplo, um espetáculo de horror que ficasse gravado na retina da colônia por gerações. Tiradentes era o bode expiatório perfeito. Sua execução não seria apenas uma morte. Seria uma encenação litúrgica do poder absoluto do Estado. A manhã de 21 de abril de 1792, nasceu sob um céu indiferente. O Rio de Janeiro, então uma cidade de ruas estreitas e mal cheirosas, acordou com o som dos tambores e o tropel da cavalaria. Uma multidão se aglomerava, uma massa humana heterogênea formada por escravos, libertos, comerciantes, funcionários públicos e curiosos, todos atraídos pelo magnetismo mórbido da morte pública. Tiradentes foi retirado da cadeia. Sua barba e cabelos crescidos durante os anos de cativeiro haviam sido raspados, deixando-o com uma aparência vulnerável, exposta. Vestia uma túnica branca de tecido grosseiro, o traje dos condenados, e carregava um crucifixo nas mãos atadas. A procissão fúnebre começou. O cortejo era lento, solene e aterrorizante. Frades franciscanos caminhavam ao lado do condenado, recitando orações que se misturavam ao ruído da multidão. O som dos passos nas pedras irregulares marcava a contagem regressiva de uma vida. Tiradentes caminhava com dificuldade. Seus pés, que tanto haviam percorrido as serras de Minas pregando a liberdade, agora o levavam para o fim. Dizem os relatos que ele manteve a cabeça erguida, mas seus olhos deviam refletir o abismo. O que passa pela mente de um homem nesses últimos quilômetros? A lembrança das montanhas verdes, o rosto de uma mulher amada, o arrependimento ou a certeza de que a história, um dia, o absolveria. O trajeto até o campo da Lampadosa era um calvário urbano. As janelas das casas estavam apinhadas de gente. Olhares de pena, de desprezo e de medo cruzavam-se com o olhar do alferes. A monarquia queria que todos vissem. Queria que o cheiro do medo impregnasse as roupas de cada cidadão. Ao chegarem ao local da execução, a forca erguia-se como um monumento macabro, uma estrutura de madeira escura contra o céu claro. A escada era alta, projetada para que a morte fosse visível até para os que estavam distantes. Tiradentes subiu os degraus. Cada passo era uma vitória sobre o instinto de desabar. O carrasco, um criminoso comum que recebera o perdão de sua própria pena em troca de executar o serviço sujo, esperava no topo. Era um homem negro, robusto, conhecido como Capitania. Havia uma ironia cruel ali. Um oprimido pelo sistema sendo usado para matar aquele que lutava contra a opressão. Quando a corda foi ajustada ao redor do pescoço de Tiradentes,
Um silêncio pesado caiu sobre a praça. As orações dos frades tornaram-se sussurros. O alferes beijou o crucifixo uma última vez. Cumpri a minha palavra, morro pela liberdade. Talvez tenha pensado, ou talvez apenas tenha rezado para que a dor fosse breve. O carrasco empurrou o condenado para o vazio. O corpo de Tiradentes despencou. A corda esticou com um estalo seco, e a vida foi estrangulada. Não houve discursos finais grandiloquentes naquele instante. Apenas o balançar grotesco de um corpo humano suspenso entre o céu e a terra. A multidão, hipnotizada e horrorizada, assistiu aos espasmos finais, à luta biológica e inútil contra a morte. Mas a coroa não estava satisfeita apenas com a morte. A morte era o fim da pessoa, mas eles queriam destruir o símbolo. A sentença exigia mais. Exigia a aniquilação da memória, a profanação da carne, o esquartejamento. O corpo, ainda quente, foi retirado da forca. O que se seguiu foi uma carnificina burocrática e metódica que transformou a execução em um açougue a céu aberto. Com machados e facas, o carrasco e seus ajudantes começaram o trabalho vil. A cabeça, sede dos pensamentos revolucionários, foi a primeira a ser separada do tronco. O sangue, escuro e espesso, manchou a madeira do cadafalso e o chão de terra batida. Em seguida, o tronco foi aberto. As vísceras foram removidas, num ato que reduzia o ser humano à condição de animal abatido. Os membros, braços e pernas que haviam servido à conspiração foram decepados um a um. O som dos ossos sendo quebrados e da carne sendo rasgada deve ter ecoado de forma nauseante para aqueles que estavam mais próximos. Para conservar os pedaços durante a longa viagem que fariam, as partes do corpo foram salgadas, como carne de gado destinada à exportação. Era a humilhação suprema. O homem que sonhara com uma nação livre era agora tratado como mercadoria podre. A cabeça de Tiradentes foi colocada em uma gaiola de ferro e erguida no topo de um poste alto. O destino. A praça central de Vila Rica, o coração da conspiração, para que todos os que passassem por ali vissem os olhos vazios e a boca muda do traidor. As outras partes do corpo foram espalhadas pelos caminhos de Minas Gerais. Um braço aqui, uma perna ali, pregados em postes ao longo da estrada real, nos locais onde ele havia pregado suas ideias sediciosas. Eram marcos de terror. Cada pedaço de carne exposta gritava uma mensagem silenciosa. Eis o destino de quem ousa desafiar a rainha. A casa onde Tiradentes morava em Vila Rica foi demolida. O chão foi arado e salgado para que nada, nem mesmo a erva daninha, jamais crescesse ali. Seus descendentes foram declarados infames, amaldiçoados pelo sangue do traidor. A coroa portuguesa acreditou que, com aquele espetáculo de barbárie, havia extirpado o câncer da Revolução. Acreditavam que o medo paralisaria a colônia para sempre. No entanto, a história é feita de ironias. O horror do esquartejamento teve um efeito reverso. A brutalidade excessiva, a visão daquele corpo retalhado e exposto, em vez de gerar apenas submissão, gerou uma repulsa profunda e silenciosa. O sangue de Tiradentes, ao invés de ser esquecido, infiltrou-se na terra de Minas e na alma do Brasil. A imagem do mártir, do Cristo cívico que morreu para salvar os outros, começou a se formar no imaginário popular. Enquanto os outros inconfidentes envelheciam no exílio ou morriam no esquecimento, a figura de Tiradentes crescia. Naquela noite de abril de 1792, enquanto os pedaços do alferes eram transportados em sacos de couro e salmoura rumo às montanhas, o Brasil dormia um sono inquieto. O terror havia sido plantado, mas a semente da liberdade, regada com sangue tão violentamente derramado, germinava nas sombras. A execução, desenhada para ser o fim de um sonho, tornou-se, contra a vontade de seus algozes, o prólogo doloroso e inesquecível de uma nação que, décadas mais tarde, finalmente quebraria suas correntes. O esquartejamento não matou Tiradentes, apenas o libertou de sua humanidade falha para transformá-lo em uma ideia indestrutível, tão eterna quanto as montanhas de onde ele viera. A jornada dos restos mortais de Tiradentes pelas estradas poeirentas de Minas Gerais foi, por si só, um capítulo grotesco na pedagogia do medo imposta por Portugal. As tropas que escoltavam os despojos marchavam com a solenidade de quem carrega um troféu de guerra.
mas também com a pressa de quem deseja livrar-se de uma carga maldita. Em cada pouso, em cada estalagem onde a comitiva parava, o cheiro da salmoura e da morte anunciava a presença da justiça real. Os moradores locais, gente simples que talvez tivesse ouvido o alferes falar anos antes sobre a liberdade, agora espiavam por frestas de janelas e portas entreabertas. O que viam não era mais o homem vibrante, mas pedaços inertes de carne que serviam de aviso. A cabeça, encerrada na gaiola, balançava com o trote dos cavalos, os olhos vidrados fitando o horizonte que ele jamais veria como uma pátria livre. Quando finalmente chegaram à Vila Rica, a cidade estava mortalmente silenciosa. O poste foi erguido na praça principal, diante do Palácio dos Governadores, o centro nevrálgico do poder que ele tentara derrubar. Ali ficou a cabeça de Joaquim José, exposta ao sol escaldante do meio-dia e ao orvalho gélido das noites da serra. Os pássaros de rapina rondavam, atraídos pelo cheiro, mas eram os olhares humanos que causavam mais dano. Havia quem cuspisse no chão em sinal de desprezo, temendo ser associado ao traidor. E havia quem fizesse o sinal da cruz discretamente, murmurando uma prece pela alma daquele que ousara o impossível. Diz a lenda, sussurrada entre os antigos da região, que na primeira noite em que a cabeça foi exposta, alguém, uma mão anônima e piedosa, roubou o crânio do poste. Nunca se soube quem foi, nem para onde foi levada a relíquia macabra. Se foi enterrada em solo sagrado ou escondida em algum porão escuro, permanece um mistério. O desaparecimento da cabeça apenas alimentou o mito. Sem um corpo para velar, sem um túmulo para visitar, Tiradentes tornou-se onipresente. Ele estava no vento que uivava nas encostas, na névoa que descia sobre Ouro Preto, nas conversas proibidas dos estudantes. Enquanto isso, em Lisboa, a rainha Dona Maria I mergulhava cada vez mais fundo em sua própria loucura. Os demônios que a atormentavam talvez não fossem alheios ao sangue que ela ordenara derramar no Brasil. A insanidade da monarca, declarada pouco tempo depois, parecia aos olhos dos colonos um castigo divino, uma retribuição cósmica pela crueldade dispensada ao alferes. O império que matara para sobreviver estava, ele próprio, doente. Os anos passaram. O século XVIII dobrou a esquina e o século XIX trouxe consigo as invasões napoleônicas, a fuga da família real para o Brasil e a abertura dos portos. O mundo estava mudando numa velocidade vertiginosa. Aqueles que haviam condenado Tiradentes agora caminhavam pelas ruas do Rio de Janeiro, a nova sede do reino, tentando ignorar os fantasmas do passado. Mas o fantasma do alferes era persistente. Quando a independência foi finalmente proclamada em 1822, não houve menção honrosa imediata a Tiradentes. A monarquia brasileira, nascida de um acordo entre pai e filho, entre D. João VI e D. Pedro I, não tinha interesse em exaltar um republicano radical. Tiradentes permaneceu nas sombras da história oficial, uma figura incômoda, lembrada apenas pelos radicais e pelos descontentes. Foi somente com a queda do Império e a proclamação da República, em 1889, quase um século após sua morte, que a figura de Tiradentes foi resgatada e polida. Os novos governantes precisavam de um herói, de um símbolo que legitimasse o novo regime e que não estivesse ligado à família real. E lá estava ele, o mártir perfeito. Sua imagem foi reconstruída. As pinturas o retrataram com feições semelhantes às de Jesus Cristo. Cabelos longos, barba farta, olhar sereno e sacrificial. Muito embora, no momento da morte, ele estivesse raspado e calvo. Essa iconografia religiosa não foi acidental. Ela visava tocar o coração de um povo profundamente católico, transferindo a devoção religiosa para o sentimento patriótico. Mas para além da manipulação política de sua imagem, a verdade brutal da sua execução permanece como o núcleo incandescente de sua história. O horror daquele dia 21 de abril não pode ser apagado por hinos ou feriados. O desmembramento de um ser humano em praça pública foi o auge da barbárie colonial. O momento em que a máscara civilizatória da Europa caiu e revelou a face monstruosa do poder absoluto. Foi um ato de terrorismo de Estado,
desenhado para quebrar o espírito de um povo, e, no entanto, falhou. A memória do esquartejamento serviu como um lembrete constante de que a liberdade tem um custo altíssimo. Cada pedaço do corpo de Tiradentes, espalhado pela terra, funcionou como uma semente. Onde caiu seu sangue, nasceu a indignação. Onde foi exposta sua carne, cresceu a resistência. A história de Tiradentes é, no fim das contas, a história de como a crueldade, por mais extrema que seja, não consegue matar uma ideia. Pode-se esquartejar um homem, pode-se salgar o chão onde ele pisou, pode-se proibir que seu nome seja pronunciado, mas não se pode esquartejar o desejo de liberdade. Ele flui como água subterrânea, invisível mas imparável, até encontrar uma fenda na rocha e brotar, límpido e forte, para saciar a sede das gerações futuras. Ainda hoje, quem visita Ouro Preto e caminha pelas ladeiras de pedra-sabão, sente o peso daquela história. As igrejas barrocas, com seus anjos de bochechas rosadas e seus altares de ouro, escondem em suas sombras o segredo da Inconfidência. O Museu da Inconfidência, instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, guarda os restos dos inconfidentes que morreram no exílio e foram trazidos de volta décadas depois. Mas o túmulo de Tiradentes é vazio. Ele não está ali. Ele está em toda parte. A execução de Tiradentes foi o clímax dramático de um conflito que opôs o velho mundo, com suas hierarquias rígidas e seu direito divino dos reis, ao novo mundo, caótico, aspiracional e sedento por autonomia. O alferes, com todas as suas falhas, sua ingenuidade política e sua temeridade, encarnou esse choque. Ele foi o fio desencapado que tocou a alta tensão do poder imperial e, ao queimar, iluminou a escuridão da colônia. O clarão daquela morte revelou as fissuras do sistema colonial, fissuras que jamais seriam consertadas. O horror daquele sábado de aleluia, quando o corpo foi despedaçado, transformou-se em horror sagrado. As mães contavam aos filhos em voz baixa a história do homem que morreu por eles. Os escravos, vendo o suplício de um homem branco que falava em liberdade, ainda que a liberdade dos inconfidentes fosse contraditória e nem sempre incluísse a abolição, talvez vissem ali um reflexo de suas próprias dores e esperanças. A execução nivelou, por um breve momento, a dor de todos os oprimidos. A narrativa da morte de Tiradentes é um tecido complexo, urdido com fios de heroísmo e traição, de idealismo e pragmatismo, de sangue e retórica. É uma história que começa com o brilho sedutor do ouro e termina com o brilho baço do sangue coalhado. Mas entre esses dois extremos existe a trajetória humana de Joaquim José. Um homem que amava, que tinha dívidas, que exercia ofícios variados para sobreviver, que sentia dores e medos. Ao transformá-lo em estátua, corremos o risco de esquecer sua humanidade. E foi justamente sua humanidade, sua capacidade de sentir a dor alheia, sua indignação diante da injustiça, sua fragilidade diante da tortura e sua coragem final, que torna sua execução tão pungente. Não foi um Deus que morreu na forca da lampadosa, foi um homem cujas artérias pulsavam, cujos pulmões buscavam ar, cujos nervos transmitiam o pânico. E foi esse homem, em sua finitude carnal, que enfrentou a máquina infinita do império. O esquartejamento visava reduzi-lo a nada, a pedaços de carne sem identidade. Mas o efeito foi o oposto. Cada pedaço tornou-se uma relíquia, cada gota de sangue um sacramento cívico. O horror, ao invés de silenciar, amplificou. O grito que foi sufocado na garganta de Tiradentes pela corda do carrasco ecoou, décadas depois, no grito do Ipiranga, nas revoltas regenciais, na abolição da escravatura e na proclamação da República. Foi um grito longo, doloroso e necessário, que ainda ressoa, de alguma forma, sempre que uma injustiça é cometida neste vasto país que ele sonhou livre. Assim, a história se fecha, não com o fim, mas com a permanência. A forca foi desmontada, o cadafalso guardado, o carrasco morreu, a rainha enlouqueceu, o império caiu, mas Tiradentes permaneceu. Ele permaneceu não como um corpo físico, mas como uma cicatriz na consciência nacional. Uma cicatriz que lembra que a liberdade não é um presente, mas uma conquista. Não é uma concessão, mas uma construção diária,
muitas vezes erguida sobre o sacrifício daqueles que tiveram a coragem de sonhar antes que o sonho fosse possível. A execução de Tiradentes, com todo o seu horror visceral, foi o parto doloroso da brasilidade, o momento em que o Brasil começou a deixar de ser uma posse de Portugal para ser, dolorosamente, ele mesmo.